O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério empenhado na pregação da Palavra de Deus, um ministério empenhado na pregação e proclamação do supremo propósito de Deus, conforme se encontra revelado nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que estamos aqui a cada sábado, neste mesmo horário, tanto em Brasília quanto em Goiânia, ministrando a rica e poderosa Palavra de Deus, uma palavra que cura, uma palavra que transforma, uma palavra que santifica, que edifica e que nos prepara, portanto, para aquele grande dia da segunda vinda de Cristo, em que estaremos perante o Senhor. Eu quero abrir o programa desta manhã, convidando a você que está em casa, você que assiste a este programa, você que é um servo de Deus, que tem plena comunhão com o corpo de Cristo, a celebrar conosco amanhã aqui em Taguatinga, na nossa sede, a ceia do Senhor, celebrar o partir do pão, que é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ora, foi o próprio Jesus quem nos instruiu e ordenou que nós então proclamássemos a sua morte até que ele venha. Todas as vezes que a igreja se reúne para então ali comer do pão, beber do vinho, ter aquela comunhão pela fé na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra de redenção, ali na cruz do Calvário, falando da sua ressurreição e de todos os benefícios que a nova aliança nos traz, nós estamos proclamando essa morte e aguardando pela sua segunda vinda. E é por isso que você é o nosso convidado especial para estar conosco amanhã aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. A reunião se dará pela manhã, às 9 horas da manhã. Venha celebrar conosco. Venha cantar e entoar canções espirituais, cânticos espirituais que declaram o nome de Deus, a obra do Senhor, que o exalta, que o glorifica e assim certamente vai ser uma grande bênção. Venha então ser ministrado pela palavra de Deus, uma palavra que produz, que gera uma visão espiritual adequada, que certamente aí pavimenta um caminho seguro para então sermos edificados, caminharmos essa vida cristã alicerçados na palavra de Deus. Por isso é que eu convido você e a sua família, venham todos amanhã às 9 horas da manhã aqui em Taguatinga. Também quero deixar registrado aí o endereço de e-mail pergunta@devoltaapalavra.com. Este e-mail foi aberto exatamente para atender a você, meu caro irmão em Cristo, você telespectador, você telespectadora, você que tem dúvidas ou que tem alguma consideração a fazer a respeito da Bíblia Sagrada, no sentido de nos enviar perguntas relevantes que serão respondidas aqui no programa de televisão. Não é que você vai enviar a pergunta e nós vamos responder via e-mail, não. Nós vamos responder no programa de televisão logo em breve. Na medida que vocês mandam para nós as perguntas, nós então vamos ali selecionando as perguntas mais relevantes, que tenham uma certa importância para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo, perguntas que certamente nos ajudam a compreender melhor a Deus, compreender a sua verdade, referente à salvação, ao reino, à igreja, a tudo aquilo que certamente está na Bíblia Sagrada. Mande-nos em o nome de Jesus e logo nós vamos usar os 30 minutos do programa para responder a uma pergunta, de modo que a pergunta será então o tema do programa. A partir, quem sabe, dentro de um mês aproximadamente, nós começaremos esse novo formato do programa De Volta à Palavra e, portanto, até lá, vocês podem irem aí mandando as suas perguntas em o nome de Jesus Cristo. Vamos então pegar nossas Bíblias,
e acompanharem mais uma ministração, nós temos falado a respeito de um tema extremamente importante. Estamos falando a respeito do reino milenar. Ora, esse é um tema bíblico, é um tema escatológico que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Leia depois todo o capítulo 20 e ali você verá como que a Bíblia, ela situa uma dispensação, a última das dispensações entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade futura. Um período de 1000 anos, uma dispensação, um período de tempo no qual Jesus Cristo irá reinar sobre a terra. Vai reinar sobre nações, e a grande verdade é que muitos dos salvos, muitos dos filhos de Deus, uma parte da igreja vai reinar com Cristo sobre essas nações. E esse é um tema, quando não desprezado por muitos teólogos e mesmo pela Igreja de Cristo, por outros é completamente ignorado. De maneira que uns não conhecem, outros desprezam. Um tema extremamente importante para a sua vida espiritual. Você que quer ser um vencedor, ser aprovado e então reinar com Cristo, você precisa entender essa mensagem, entender esse tema. E para tanto, tem-se que começar a partir de distinguir, de separar a questão da salvação da entrada ou do direito de reinar com Cristo durante o milênio. Esses dois temas têm sido comumente confundidos, misturados, de maneira que já não se sabe mais se a salvação é por fé ou é por obras, ou se o reino é por obras ou se é por fé, ou seja, uma confusão generalizada. Nós então começamos a separar. De um lado, falamos aqui na semana passada, quem não assistiu pode assistir na internet, no nosso site, devoltapalavra.com. Nós temos a salvação que está na base da graça. A salvação se sustenta e se fundamenta na graça de Deus, e é por isso que ela é um dom gratuito. Nada se pode fazer para adquirir a salvação. A salvação, ela brota do coração de Deus, um coração cheio de amor, cheio de benignidade, cheio de bondade e cheio de misericórdias. Na verdade, é um dom gratuito no sentido de que Deus a concede gratuitamente e tão somente baseado nos méritos que há na pessoa de Cristo Jesus. A salvação é, portanto, um dom, é, portanto, uma dádiva dada por Deus gratuitamente a todos os que creem no seu Filho amado Jesus. Por outro lado, a Bíblia também nos fala sobre o direito de reinar com Cristo sobre as nações. Esta é uma verdade que está em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 25, 26 e 27, até o 28, quando ali nos fala que o vencedor, aquele que guardar até o fim as obras de Cristo, esse vai reinar sobre nações. Ele vai reinar com Cristo sobre nações, de maneira que durante todo o reino milenar, ele estará com cetro de ferro, regendo as nações juntamente com Cristo. Mas veja que este direito de reinar com Cristo no milênio não é algo que se dá gratuitamente mediante os méritos de Cristo. Pelo contrário, a Bíblia nos diz, ao que vencer. Ou seja, somente aquele que for um vencedor, aquele, como diz a Bíblia, que guardar até o fim as obras de Cristo, e portanto não se trata aqui de dom gratuito, mas se trata, portanto, de um galardão, de uma recompensa, de um prêmio. Uma vez que todos nós, um dia seremos julgados no tribunal de Cristo, e ali cada um, ao ser julgado, receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E, portanto, chegamos aqui a uma conclusão fundamental, que aqueles que são salvos na base da graça, isto é, que receberam o dom gratuito da salvação, conforme está em João capítulo 5, versículo 25, estes não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Portanto, nesse aspecto da graça, da salvação, do dom gratuito, você que crê no Evangelho, saiba, tenha essa plena convicção de fé de que você não entra em juízo, mas você já passou da morte para a vida. Glória a Deus, está feito, está consumado na pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado,
há de se levar em consideração a nossa responsabilidade cristã. Não é porque você tem a salvação dada gratuitamente que você não tem a responsabilidade de andar na presença de Deus de acordo com os seus mandamentos, com a sua vontade ali manifestada e revelada no Novo Testamento. Não se esqueçam que o Senhor Jesus, enquanto o nosso Senhor, Ele requer que nós sejamos servos fiéis, servos bons, servos prudentes. Nós temos aqui várias passagens do Novo Testamento, ali em que se fala sobre as bodas do Filho, sobre o reino do Filho, em que nós somos evocados, nós somos convocados a nos posicionarmos como servos autênticos do Senhor e servos, portanto, fiéis, prudentes, bons, que de fato fazem acontecer, realizam a vontade do seu Senhor. Esse é o aspecto do galardão, da recompensa que aqueles que forem por Ele aprovados certamente vão então receber a justa recompensa. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que no tribunal de Cristo cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que significa que esse bem e mal não quer dizer salvação e condenação, uma vez que aqueles que creem no Filho não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Receber segundo o bem ou mal significa receber galardão ou disciplina segundo a economia de Deus, segundo a administração de Cristo no seu reino. E é esse ponto que eu quero exatamente tratar essa manhã, para que possamos ter essa clareza, esse entendimento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, temos aqui um texto extremamente importante que elucida essa questão. Comece a ler na sua Bíblia a partir, então, do versículo 10, que nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Olhe para esse versículo da Escritura. Observe você que aqui nos fala de duas coisas distintas. Primeiro, do fundamento. O fundamento que está lançado. E também fala sobre o edificar, ou a obra de edificação que se realiza em cima deste fundamento. Então, há de se distinguir, de separar fundamento de edificação, fundamento de sobreestrutura. Uma coisa é o fundamento, outra coisa é a obra de edificação. Veja o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, você não pode lançar nenhum outro fundamento. Eu não posso lançar nenhum outro fundamento. O bispo fulano, o apóstolo ciclano ou beltrano não podem lançar outro fundamento, porque o fundamento é único. Não existem dois fundamentos, não há três fundamentos, não há quatro fundamentos, como você quando olha para as inúmeras igrejas evangélicas, denominações, seitas e religiões, cada uma quer estabelecer uma base de salvação. Uns consideram que a salvação está na base do sábado, da guarda do sábado, outros numa dieta alimentar, outros pensam que a base de salvação está em usos e costumes de roupas e de maquiagens, ou de comidas e bebidas, ou de comportamentos, ou de procedimentos. Ou seja, os homens estão aí a lançar vários fundamentos de salvação. Mas o que diz a palavra de Deus? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, o fundamento de salvação é único. Não há salvação em nenhum outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem antes, nem agora e nem depois, porque o nome de Jesus, que é o único fundamento, é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então esse fundamento fala da obra de salvação, da graça, do dom gratuito. Entretanto, é dito que sobre esse fundamento, no qual você está, no qual eu estou, no qual está ou estão todos os salvos, é dito, cada um veja como edifica. Quando fala agora dessa edificação,
que nós realizamos sobre o fundamento, aí abre-se aqui a possibilidade de se edificar com diversos ou com diferentes tipos de materiais. Basta que você olhe o versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ou seja, o fundamento é único, porque é um dom gratuito, é obra de Deus, é dádiva de Deus àquele que crê no Evangelho. Agora, o modo de edificar é diverso. Nesse caso, uns podem edificar com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, ainda outros com madeira, feno e palha. Ou seja, abre-se a possibilidade de diversidade na obra de edificação. Ou seja, como você está servindo a Deus é a questão. Não se questiona a salvação, que é o fundamento, mas se questiona a edificação, que são as suas obras, que é o seu proceder. E nesse sentido, há diferentes maneiras de se servir a Deus, entretanto, há uma única maneira por ele aprovada. É por isso que diz o versículo 13. Manifesta, olhe na sua Bíblia, se tornará a obra de cada um. Então veja que o texto fala de obras. Edificar é uma questão de obras. O alicerce ou fundamento é uma questão da graça de Deus. É a base do dom gratuito, é a graça de Deus dada graciosamente e gratuitamente àquele que crer. Agora, a sobre-edificação, a sobre-estrutura são as obras. Manifesta será a obra de cada um. Ou seja, naquele dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí as obras serão manifestadas. E é dito que o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E alguém diz, pastor, mas e aí? E se as minhas obras forem reprovadas, o que acontecerá? Ou talvez alguém pergunte, e as obras daquele que foi aprovado, as obras que foram aprovadas, o que acontecerá com essa pessoa, uma vez que todos os que estão sobre o fundamento, certamente são salvos, porque partem do dom gratuito, da graça, da salvação. Veja então a revelação da Escritura, isso é maravilhoso. Diz assim então, o versículo 14, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, ou seja, a obra do irmão fulano, do irmão Beltrano, a sua obra talvez possa permanecer, foi aprovada, porque passou pelos olhos do Senhor, seus olhos de fogo, que a tudo sonda, que a tudo perscruta, que a tudo compreende, porque ela penetra ali nas intenções, nos propósitos do pensamento e do coração. Então diz que se a obra permanecer, essa pessoa cuja obra permaneceu, receberá galardão. Você percebe na sua Bíblia? Que não diz que ele será salvo. Ora, porque ele está salvo, porque ele está sobre o fundamento, não por aquilo que ele edificou, não porque a sua obra foi preservada, foi mantida, foi aprovada, não. Mas se a sua obra é aprovada, além da salvação, que é gratuita, porque depende de Deus, esse receberá galardão, receberá recompensa, receberá prêmio. Que maravilha! Mas e aí? E se a obra de alguém se queimar, se perder? Diz o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Olha como é revelador esse texto. Você, meu irmão, que está em casa, você já parou para ler o versículo 15 e para compreendê-lo à luz da palavra de Deus? E se as suas obras se queimarem? E se as minhas obras se queimarem? O que acontecerá com aquela pessoa que pela fé está no fundamento, cujas obras perecerem, cujas obras forem reprovadas aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas? Diz o texto, essa pessoa cuja obra se perdeu, sofrerá dano. Ou seja, enquanto aquele cuja obra foi aprovada recebe um prêmio, recebe uma recompensa, recebe um galardão,
esse cuja obra pereceu vai sofrer um dano, ele vai sofrer uma perda, ele vai sofrer um prejuízo. Pastor, mas será que isso não significa perder a salvação? Leia o texto. Mas esse mesmo que sofreu o dano, esse mesmo que sofreu o prejuízo, será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ele sofre o prejuízo do galardão, que ele não vai reinar com Cristo, embora esteja salvo. A salvação não se perde porque as obras pereceram. A salvação não se perde porque as obras foram reprovadas. Está na Bíblia. Não me julgue, não me condene. Antes, leia a Escritura. Ah, pastor, então tá mole, né? Porque as obras pereceram, mas está salvo. E aí? Aí diz, salvo todavia. Salvo todavia, como que através do fogo. Como que através do fogo? Ou seja, ele será salvo, sim, porque a salvação é garantida por Deus. Entretanto, ele vai passar por uma disciplina. Se aquele cujas obras foram aprovadas, ele recebe uma recompensa, esse cujas obras foram reprovadas, ele vai sofrer uma disciplina. Ora, a disciplina de Deus, ela visa o nosso aperfeiçoamento. A disciplina de Deus, conforme está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, ela serve para nos aperfeiçoar, para o aproveitamento. O Senhor não vai lançar fora, o Senhor não joga fora aquele que foi a Ele. Como diz em João capítulo 6, versículo 37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que crê em Jesus, ele não pode ser descartado ou rechaçado, lançado no lago de fogo. Não, ele é salvo, porque ele nada fez para ganhar a salvação e nada pode fazer para garanti-la. A salvação não está para o homem. A Bíblia afirma que a salvação procede de Deus, a salvação vem de Deus, a salvação pertence ao Senhor, não ao homem. Agora, é preciso que nós atentemos para o nosso viver na casa de Deus, o nosso modo como nós servimos a Deus. Eu sei que muitos hoje em dia não procuram conhecer a vontade de Deus, porque estão envolvidos, estão ali muito ocupados na busca dos seus próprios interesses, porque assim inspira a teologia da prosperidade, que leva os crentes, que leva o povo de Deus, que leva o servo de Deus a viver em função das suas conquistas terrenas, das suas conquistas humanas. Entretanto, não se esqueça, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, que servir a Deus é uma questão de buscar cumprir e realizar a vontade daquele que nos chamou, a vontade daquele que nos comprou com o seu precioso sangue, de maneira que nós somos servos de Deus. Nós somos dele, portanto, enquanto servos, devemos fazer a vontade do nosso Senhor. É por isso que aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 2, abra sua Bíblia, versículo 26, 27 e 28, nos diz as seguintes palavras: ao vencedor. Uma questão de vencer. Ou seja, você já é salvo, você está sobre o fundamento. Glória a Deus. Agora você basta louvá-lo pela salvação. Mas é dito ao vencedor, você que é salvo, que está sobre o fundamento, você tem um grande desafio à sua frente. O desafio de vencer a degradação da igreja, de vencer os desvios da igreja, de vencer o abandono da igreja quanto ao primeiro amor, quanto às primeiras obras, quanto às obras de Cristo. E então você tem um desafio a, como diz o texto, aguardar até ao fim as obras de Cristo. É por isso que se faz necessário, é mister, é urgente um retorno. Que a igreja de Cristo retorne para as bases da palavra de Deus, que a igreja de Cristo retorne para a palavra de Deus, que nós abandonemos os costumes, que nós abandonemos as tradições, que nós abandonemos o curso do mundo, que nós abandonemos a religião presente, que nos induz a nos afastar de Cristo cada vez mais em razão dos propósitos humanos, da busca humana pelas riquezas materiais, e então haver um retorno
retorno para a palavra de Deus, um retorno à Escritura, como aqueles que procuram, então, certamente, realizar a vontade de Deus. É um retorno à palavra, é um retorno à vontade de Deus, para que você então conheça o propósito de Deus, para que a sua vida, o seu coração, sejam projetados no caminho daquilo que Deus está realizando. E o que Ele está realizando? A edificação da igreja. Não é uma questão meramente de você ir a um culto, cantar ali no coral, dar uma oferta aos domingos, não. É uma questão de você olhar para a igreja e vê-la como sendo a vontade de Deus. Eu sei que nesses dias tem muitas pessoas desprezando a igreja, que não vão sequer, não se unem à igreja, porque a desprezam, julgando sê-la dispensável aos interesses de Deus. Mas veja, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Paulo também diz em Efésios capítulo 5, versículo 26, que o Senhor está santificando a sua igreja pela água da palavra, tirando as rugas da igreja, tirando as máculas da igreja, para apresentá-la. Apresentar quem? A igreja. Não é apresentar você, nem eu individualmente, mas apresentar a igreja como sendo o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. É um aspecto coletivo e, portanto, nós precisamos valorizar este aspecto da obra de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E, portanto, queridos, nós estamos aqui convidando vocês a olharem para esse aspecto da verdade, que é o reino milenar. Muitos, durante o reino milenar, serão privados de reinar com Cristo sobre as nações, serão privados então dessa grande bênção e desse grande galardão, e serão então por Ele, por Cristo, disciplinados. Eu sei, este é um tema neotestamentário. Eu sei que muitos preferem não pregar isso, até ignoram isso, ou consideram que isso é de só menos importância. Ora, mas como pode ser de pequena importância um tema que fala a respeito de você reinar ou não com Cristo durante o seu reino, de você perder as bênçãos do reino, perder então as bênçãos ali do reino milenar, juntamente com Cristo no seu trono, e então ainda sofrer uma disciplina, sofrer um dano, sofrer um prejuízo, e embora salvo, ter ali a sua salvação, mas alguém como que passou pelo fogo, alguém como que tocado pelo fogo. Queridos, eu quero convidá-los para que vocês tenham comunhão conosco, para que, tendo comunhão conosco, vocês possam aprofundar nesse entendimento, uma vez que o tempo de televisão é muito curto para uma abordagem mais exaustiva. Mas vejam, nós temos em Goiânia, a nossa igreja é uma extensão ministerial, ou seja, o Ministério de Volta à Palavra está em Goiânia, nesse endereço que está no seu televisor, aos domingos, às 19 horas. Lá está o pastor Giovanni com seus cooperadores, aguardando por vocês. Aqui também, em Planaltina, do Distrito Federal, temos uma extensão ministerial. Ali está o Ministério de Volta à Palavra, e o Bispo Fernando estará ali também com seus cooperadores, aguardando por vocês. E nós aqui, em Taguatinga, aguardando por vocês, para que tenham comunhão conosco, para que vocês celebrem conosco, recebam de Deus, inclusive amanhã, às 9 horas, a ceia do Senhor. Acesse o nosso site, devoltapalavra.com, lá encontrarão vocês a agenda, com os horários, os endereços, e vocês certamente poderão nos fazer, eventualmente, uma grande visita. Tenham todos vocês um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.